What happened in Jonestown was murder. That's my experience. That's my belief. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos 10 cultos assassinos que você deveria conhecer. I tried to actually embrace the lifestyle of being a vampire. And being so young, my mind latched onto it so deeply. Nessa lista veremos algumas das seitas religiosas mais perigosas da história. Não incluiremos casos em que pessoas tiraram as suas próprias vidas, a menos que assassinatos também estivessem envolvidos. Você já ouviu falar de todos esses cultos? Conta aqui nos comentários. Ordem do Templo Solar. Obsessed with secrecy, they blurred their faces in this video they made. It shows the start of an initiation ceremony. Em 1984, Luc Jouret e Joseph Di Mambro fundaram a Ordem do Templo Solar na Suíça. One of the leaders, Joe DiMambro, was a businessman. The other, Luc Jouret, a doctor. Suas práticas foram supostamente inspiradas pelos ensinamentos da Ordem Hermética da Golden Dawn e Ordo Templi Orientis, bem como pelos Cavaleiros Templários do cristianismo. Como muitos cultos, eles acreditavam na aproximação rápida da segunda vinda de Cristo ou do Deus Rei Solar. At its height, it boasted over 1,000 members in Canada, France and Switzerland. Em setembro de 1994, Di Mambro ordenou que seguidores em Quebec matassem os seus companheiros Antônio e Nick Robinson Dutoit, junto com seu filho, que ele acusou de ser o anticristo. Então, em outubro, 53 membros da OTS na Suíça morreram envenenados, baleados ou sufocados com sacolas plásticas, alguns voluntariamente, outros involuntariamente. Em 1997, mais 21 membros morreram na França e em Quebec. What really happened to the Solar Temple may always remain a mystery. Did 69 people take their own lives? Or is there a more sinister story still to be told? Los narcosatânicos. Nas décadas de 80 e 90, Matamoros, no México, abrigava um culto satânico de contrabando de drogas liderado por Adolfo Constanzo e Sara Aldrete, cujas crenças eram uma mistura de religiões, principalmente Palo Mayombe e Santeria. We were dealing with people that believed in human sacrifices. We were dealing with people that had, to me, just had no heart. O culto realizava e vendia feitiços mágicos de boa sorte e proteção para cartéis de drogas e outras figuras ricas e poderosas. Constanzo acreditava que os feitiços seriam mais fortes usando sacrifícios humanos vivos em vez de animais e ossos coletados de sepulturas. Eles mataram ritualisticamente membros do cartel rival, bem como estranhos, e em 13 de março de 1989, eles sequestraram o estudante universitário americano Mark Kilroy. Wrapped heavy duct tape around his eyes and forehead and face in his head. They assured him that he was not going to be harmed. Entre as descobertas na casa do rancho de Constanzo, no deserto, estavam armas, drogas e 15 cadáveres, embora se suspeite que houvesse muito mais vítimas. A mídia os apelidou de narcos satânicos ou traficantes de drogas satânicos. There's a group of Satanists who believe that the souls of their dead would protect their drug smuggling. O clã dos vampiros. Na noite de 25 de novembro de 1996, 4 adolescentes de Murray, no Kentucky, Dana Cooper, Scott Anderson, Charity Kesey e Roderick Farrell, foram para Eustis, na Flórida, e mataram Richard e Naomi Ruth Wendorf. In what was described as a ritual vampire slave. A filha do casal, Heather, supostamente disse a Farrell, que acreditava ser um vampiro de 500 anos, que ela foi maltratada por seus pais. E horas antes da sua morte, ela foi iniciada em seu clã vampiro bebedor de sangue. Enquanto Farrell e Anderson entravam na casa, Farrell sozinho atacou o Sr. Wendorf, enquanto ele dormia, espancando-o até a morte com um pé de cabra. Quando a sua esposa entrou na cena terrível, ela encontrou o mesmo destino. A troubled and disturbed youth cannot serve as an excuse for cold-blooded, premeditated murder. Heather nunca foi acusada, mas os outros foram condenados por assassinato em 1º e 3º grau. Farrell foi condenado à morte com apenas 17 anos, tornando-se o condenado à morte mais jovem do país. A sua sentença foi posteriormente reduzida para a prisão perpétua. The electric chair has always been a main icon in the darker way of life. A equipe do Estripador de Chicago. No início dos anos 80, Chicago teve uma série de sequestros e assassinatos ritualísticos, cometidos por um culto de 4 homens liderado por Robin Getch, que curiosamente já trabalhou para o serial killer John Wayne Gacy. Some of these crime scenes were really truly horrific, even for
seasoned police officers. Em outubro de 1982, duas jovens que sobreviveram a horríveis encontros com os membros da equipe conseguiram identificar os seus agressores, levando à prisão de Getty e Edward Spracer naquele mês e dos irmãos Andrew e Thomas Kokoraleis em novembro. Todos, exceto Getty, confessaram ter sequestrado e praticado atos indescritíveis em mais de uma dúzia de mulheres antes de matá-las. My entire police career, I've never heard of such a crime and cruelty to a human being that anyone could inflict. Spracer também foi acusado de atirar em 2 homens. Ele e Getty pegaram prisão perpétua, enquanto Andrew foi executado em 1999. Surpreendentemente, Thomas foi libertado em 2019. They want to see me back behind the bars. Permanently. But they got to deal with it. I'm out. O culto de Kirtland. Depois que Jeffrey Lundgren, um cidadão do Missouri, foi excomungado da Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 1988, ele começou a sua própria seita radical. Enquanto supostamente se preparavam para a segunda vinda, Lundgren declarou que a família Avery era desleal e espiritualmente impura. Em 17 de abril de 1989, Dennis e Cheryl Avery e as suas 3 filhas foram convidados para jantar. Lundgren atirou e matou todos os 5 em um celeiro e depois deixou seus corpos em uma cova. I was constrained by the Spirit and it was undeniable that it was time to begin to clean house. Foi só em janeiro de 1990 que Lundgren e a sua família foram encontrados e presos. Naquele ano, ele foi condenado por 5 acusações de assassinato e sequestro e sentenciado à morte. Ele foi executado por injeção letal em outubro de 2006. O culto de Fall River. They worship the devil when you have seances with skulls in the middle of the floor, candles. Enquanto o pânico satânico varria a nação no final dos anos 70 e início dos anos 90, 3 jovens, Doreen Levesque, Barbara Raposa e Karen Marcin, foram assassinadas ritualisticamente em Fall River, em Massachusetts. It has also been revealed that her murder was a ritualistic killing tied to a satanic cult that exists among prostitutes and pimps in Fall River. Todas as 3 eram profissionais do sexo ligado a um culto satânico, supostamente liderado pelo cafetão local Carl Drill. Robin Murphy testemunhou que Drill a fez matar Marcin como um sacrifício ao diabo. Robin says Carl Drew forced all of these women to worship Satan and used it as a mechanism to control their money, their take. Murphy também acusou o colega de culto, Andrew Matthijs, de matar Raposa, a sua namorada, pelo que foi considerado culpado. Drew foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Marsden. Por testemunhar, Murphy foi acusado de assassinato em 2º grau e recebeu prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Até novembro de 2022, ninguém foi acusado do assassinato de Levesque. Aum Shirinkyo, fundada por Shoko Asahara em 1987, Aum Shirikyo, uma aula de yoga que se tornou um culto apocalíptico, misturava várias crenças religiosas, incluindo budismo, hinduísmo e cristianismo. A blind mystic, Asahara had leveraged his intense personal charisma into massive wealth, creating a religious empire worth $1 billion. Os milhares de seguidores de Asahara acreditavam que ele possuía poderes divinos, como o controle da mente e cura. Uma vez que Asahara supostamente profetizou o fim do mundo, o culto armazenou armas e fabricou drogas, fez tentativas de assassinato político e ataques com armas químicas, embora alguns não tenham tido sucesso. Eles executaram o assassinato de um membro em fuga, bem como os assassinatos do advogado anticulto Tsutsumi Sakamoto e a sua família. Em março de 1995, Aum estava por trás do ataque fatal de Sarin no metrô de Tóquio, que matou 13 pessoas e feriu outras 5.000. A doomsday cult called Aum Shinrikyo had placed the gas in 5 train cars during the morning rush hour. Asahara e 12 dos seus seguidores foram executados em julho de 2018. These criminal acts were systematic and planned. The incidents were unprecedented and extremely atrocious and should never be repeated in future. O ramo davidiano. Em 1981, Vernon Howell juntou-se a uma ramificação dos Adventistas do Sétimo Dia Davidianos, em Waco, no Texas, chamado Ramo Davidiano. Em 1990, Howell mudou seu nome para David Koresh e se tornou seu líder. David Koresh was a monster. He was a highly unstable, self-proclaimed Messiah
who used the Bible and used scriptures as a weapon. Ele alegou que Deus lhe disse que ele era o escolhido e, segundo os ex-membros, tinha pelo menos 20 esposas. He revealed to us one day that all of the women were going to be his wives if he wanted them. Koresh estava controlando e encorajando os seguidores a punir severamente as crianças. Ele pregava constantemente sobre o apocalipse iminente e armazenava um grande número de armas de fogo e munições. A posse de armas ilegais levou o ATF a invadir o complexo em 28 de fevereiro de 1993, iniciando um cerco de 51 dias. Em 19 de abril, 4 agentes do ATF e 82 davidianos foram mortos, incluindo Koresh. We knew it was a cult. We would joke about it all the time, like, yep, we're cult members. But then again, David would always talk about, well, Christianity is a cult. A família Manson. Charles Manson e a sua família, entre aspas, são um dos cultos mais conhecidos da história. Charles Manson, his name synonymous with terror and violence. A família, composta principalmente por jovens e meninas impressionáveis, recebia drogas regularmente e contava sobre uma guerra racial que Manson chamava de Helter Skelter. Manson's ambitions turned increasingly violent, believing a race war was coming and that the Beatles were sending him secret directives. Em 8 de agosto de 1969, supostamente sob as instruções de Manson, os seguidores Tex Watson, Susan Atkins e Patricia Krenwinkel mataram brutalmente a atriz grávida Sharon Tate e 4 convidados em sua casa em Los Angeles, em Cielo Drive. Na noite seguinte, Manson fez com que Leslie Van Houten se juntasse a Watson e Krenwinkel no assassinato de Leno e Rosemary LaBianca. What I remember most was they were like almost proud of what they had done for Charlie. Em ambas as cenas, o sangue das vítimas foi usado para escrever frases como "morte aos porcos", para implicar os Panteras Negras. Os membros da família foram condenados por assassinato junto com seu líder. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Templo do Povo. Jim Jones estabeleceu o Templo do Povo na década de 50 e na década de 70 ele já tinha acumulado milhares de seguidores. Some people see a great deal of God in my body. He got you so far in. If you believe in me, you couldn't imagine getting out. Superficialmente, Jones era um defensor da igualdade racial e da mudança social, mas logo as pessoas perceberam que ele era manipulador, sedento de poder e cruel. Em 1978, alguns se mudaram da Califórnia para um complexo na Guiana, chamado Jonestown, um lugar que seu líder afirmava ser uma utopia. Every single person that joined People's Temple, every single one, they were so good. They wanted something better. Em 17 de novembro, o congressista Lee Ryan e um grupo de jornalistas foram investigar supostos maus-tratos. No dia seguinte, mais de 900 pessoas morreram após ingerir Flavor Aid, misturado com cianeto, algumas sendo baleadas por resistir, incluindo Ryan e membros que tentaram sair. Muitos foram injetados com cianeto contra sua vontade, incluindo centenas de crianças. What happened in Jonestown was murder. That's my experience. That's my belief. Confira esse outro clipe recente do Watchmode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.